Bom dia a todos, meu nome é Armando, eu sou CEO da Energy Hub Ventures e da Synergy Ventures. Tenho o prazer de estar aqui hoje com o Mandarino. Como vai? Meu nome é Luiz Mandarino, eu sou sócio da Sé do Papel e lidero a iniciativa do Hub de Inovação Energy Hub e sou um dos investidores do Energy Hub Ventures. Maravilha, hoje vamos ter um papo bem agradável e bem intenso aqui sobre negócios na inovação, sobre captação, sobre VB, sobre inovação, e vai ser bem divertido aqui, né, Mandarino? Com certeza. Maravilha, muito bom. Estamos aqui hoje também com o Vinícius, daqui a pouco ele chega aqui, o Vinícius é o CEO da Kate Capital, vai integrar o nosso bate-papo aqui hoje. Mandarino, queria poder também entender, além das apresentações aí, né, mas um pouco aí da origem, né, um pouco do contexto do Energy Hub Ventures, né, você pode falar pra gente? Claro. O Energy Hub Ventures é uma iniciativa, né, a gente fala nesse contexto da Venture Builder, que é a construtora de startups, né, é um projeto que busca acelerar o que a gente fala da acelerar a densidade e maturidade do ecossistema de energia hoje no Brasil. E esse projeto ele é um projeto que nasceu em 2022, né, e vem sendo desenvolvido, né, ao longo desses 2 anos, aí, com várias ações muito interessantes no mercado, já com portfólio consolidado e que vem ampliando a iniciativa. A gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre isso. E um momento muito especial que a gente está passando agora, que é exatamente esse momento de abrir uma nova rodada de captação, né? Nós fizemos esse trabalho em 2022 e captamos aí no primeiro ano, e agora a gente está exatamente no momento agora para realizar uma captação de modo que você possa continuar esse projeto e continuar com o desenvolvimento. O Energy Hub Ventures ele surgiu a partir da demanda que a gente observou no mercado hoje de startups, uma necessidade de construção e desenvolvimento de novas startups no Brasil. A gente fala que o mercado de energia, todo mundo acompanha hoje o quanto o mercado de energia está em evidência. É um dos temas mais importantes no mundo. Atualmente. Nós estamos falando de geopolítica até, né? Exatamente. A gente está vendo a importância, né, de como a energia ela transforma, ela modela o mundo e, obviamente, a geopolítica. A gente tem tido algumas guerras e hoje tem guerras motivadas por exatamente isso, por recursos, né, energéticos, aí como gás natural e, no limite, até mesmo metais específicos e importantes para a questão do contexto de baterias, da construção de novas baterias e assim vai. Então isso traz, né, uma importância muito grande, e as empresas de energia hoje em dia, cada vez mais, que estão muitas vezes no mercado de óleo e gás, estão se entendendo como empresa de energia, e então dentro desse contexto você tem grandes montas de investimentos sendo executados para isso, né? E o Energy Hub, ele foi um hub setorial que foi construído, vai completar agora 5 anos, em janeiro desse ano, e nós vimos a necessidade de você conjugar num hub setorial um veículo para investir em startups. Muito por quê? Porque como eu comentei, hoje em dia tem surgido uma gama muito grande, a inovação no setor de energia vem evoluindo bastante. As empresas de energia cada vez mais precisam de soluções inovadoras para que consigam, por exemplo, construir o que a gente fala dos 3Ds dentro hoje do mercado de energia, que é a digitalização, a descarbonização e a descentralização, que é a forma que a gente consegue viabilizar esse novo contexto da energia. Então, as startups hoje têm um papel fundamental e preponderante na construção e na oferta de soluções para esses 3Ds. Então, as empresas de energia estão muito, eu diria assim, buscando de forma intensa, mais abertas, né, para essa inovação. Esse momento de transição energética. Exato. E esse momento é peculiar, é um momento muito único na nossa história, de que as startups possam fazer muito proveito disso, né? Porque, afinal de contas, elas que levam essas novidades, né? Não, com certeza. Esse é hoje é a grande questão, né, que hoje está em voga dentro do mercado. A gente vai falar depois um pouco, quando a gente for falar dos veículos, das formas. Atualmente, as empresas de energia vêm construindo os seus veículos também de investimento específicos, né, ligados a essa ação. Que são os Corporate Venture Capital, e só que existe hoje ainda um gap muito grande entre a maturidade e a quantidade de startups que tem no setor. Então hoje uma estatística a gente fala
que 15% hoje do mercado, hoje do PIB brasileiro, ele vem do setor de energia, ele está conectado ao setor de energia, então é muito relevante essa parcela do PIB nacional. Por outro lado, só 2% das startups do Brasil são startups ligadas ao setor de energia. Então você ainda tem um espaço muito grande para você crescer. Densidade, que é a quantidade de startups, como também a maturidade, porque hoje você tem aqui, quando a gente olha também uma estatística ligada a esse mercado, a gente tem algo da ordem de 75% das startups ainda estão numa fase de validação mínimo produto viável, que é a construção, ainda o início ainda da venda do seu produto no mercado. Então você tem ainda um espaço muito grande também de aumento da maturidade, de você aumentar o valor dessas startups, também para que esses fundos dessas empresas possam viabilizar também o investimento. Então hoje você acaba tendo esse tipo de necessidade, a Venture Builder como um veículo importante para isso. Essa é a grande necessidade de um Venture Builder, né, Mandarino, como nós aqui no Energy Hub Ventures e na Synergy Ventures, né, de fazer acelerar a maturidade dessas startups para que ela possa se relacionar com o mercado, tanto em vender, tanto quanto receber investimento, tanto quanto em outros níveis, né, de marketing, governança, RH, jurídico, toda a estrutura, né? Então, assim, a VB, em resumo, ela ajuda a startup a montar um negócio em torno do seu produto. Muitas vezes a startup, ela tem um produto, ela desenvolveu uma nova tecnologia e tudo mais, mas ainda precisa desenvolver um negócio em torno desse produto, né, Mandarino? Perfeito. A gente fala muito que muitas vezes você acaba tendo o que a gente fala de, principalmente, né, você pode originar essas soluções a partir de um empreendedor que tem uma ideia, ou ele detecta um problema no mercado e busca desenvolver uma solução, mas dentro do setor de energia você tem um espaço muito grande para construir soluções advindas também da academia, né, advindas das universidades. Sim. E que a gente chama de Deep Techs, né, que vem com soluções de hardware, por exemplo, soluções científicas, né, com fundo científico. Para isso, como você falou, muitas vezes você tem um produto, mas não tem um negócio. A Venture Builder ela ajuda de forma intensa a construção do negócio. E a gente fala qual é a diferença, né, de uma Venture Builder para um programa de aceleração e incubação. É porque a gente não larga a mão, né? Exatamente, a gente está ali durante no mínimo 5 anos de acompanhamento. Nós somos um co-founder, um cofundador dessa startup. Estratégico, né? E minoritário. Exatamente, de modo que você consiga trazer e conectá-la aos processos necessários de construção do negócio. Muitas vezes esse fundador, que é quem teve a ideia ou quem detectou aquele problema no mercado, ele é uma pessoa de origem muito técnica. Então ele não 95%. conhece 95% né, do que a gente levanta. E muitas vezes o que acontece, ele não tem o conhecimento de construir um negócio, de botar esse negócio à frente. Exatamente. A gente vê que tem demanda, né, para você poder desenvolver uma empresa, diversas competências. E muitas vezes esse fundador ele tem uma competência muito, muito bem estruturada, uma competência técnica, porque ele é a pessoa que desenvolveu aquela tecnologia, ou conhece muito aquele mercado, ou tem muita experiência num determinado mercado, mas não necessariamente ele já foi um empresário. Então, a Venture Builder ela aporta muito esse lado empresarial. Exatamente. Necessário para que você possa ter sucesso e vencer o que a gente fala ali do Vale da Morte, que é um tempo, né, um momento ali bem difícil das startups, que é um momento que a startup muitas vezes não tem ainda, tem custos, mas não tem receitas suficientes para zerar os seus custos, ou de alguma forma conseguir fazer um break-even, né, um momento ali que você zera, né, as receitas iguais aos custos, para que você possa depois ao longo do tempo conseguir ampliar a visão, e aí a gente consegue estar junto com eles nesse momento, né? Exatamente, muitas vezes o momento mais difícil da construção do negócio, que é esse momento Sim. que você ainda tem muitas incertezas de como esse negócio vai prosperar, de qual é o modelo de negócio melhor para aquela aplicação. Então eu acho que é aquele momento necessário e hoje fundamental para o panorama hoje no Brasil e no mundo, tá? E essa dificuldade de startups também, de densidade e maturidade no mundo não é diferente. A gente acaba tendo
características um pouco diferentes, mundiais, do que o Brasil. O Brasil tem algumas vantagens em relação ao mundo também no mercado de energia. Temos verbas obrigatórias aplicadas que trazem um ganho muito grande. Isso a VB também ajuda muito. Muito em fomento, né? A aplicar o fomento Sim. específico, principalmente para desenvolver um produto de qualidade que aquela startup está desempenhando, saber aonde você vai aplicar esse valor corretamente. Então, muitas vezes o founder que recebe um aporte, muitas vezes ele tem dificuldade de priorizar aonde que ele vai aplicar esse dinheiro que vai gerar um maior retorno para que a startup realmente consiga se desenvolver. Então, você ter esse sócio estratégico como a Venture Builder é fundamental. Tanto o Energy Hub Ventures, como eu comentei, mas também a própria Synergy em si e outras VBs hoje de energia que também estão conectadas a esse projeto. E é fundamental dizer também, né, Mandarino, que não é qualquer startup que acessa o nosso portfólio, né? Ela passa, né, por um momento ali com todos os nossos investidores, com alguns membros do nosso conselho, para que ela possa ser avaliada, né? Então, depois que ela foi avaliada, do seu modelo de negócio, todo o entendimento ali, ela é feita a aprovação, e aí sim a gente parte para esse investimento econômico, que é basicamente um aporte de 1,5 milhão por startups, mas não um PIX na conta, é um investimento econômico, né, Mandarina? É importante dizer isso, porque a startup passa a ser estruturada pela VB para que ela possa se tornar um negócio e começar seu plano de escala ali. A gente falou bastante aí sobre o passado, né, como a gente lançou, como a gente veio, mas acho que é importante a gente destacar um pouco do presente também, né? Como estamos hoje, né? Como está o Energy Hub Ventures, como está a Synergy, né? Acho que é importante a gente falar um pouco disso para quem está vendo a gente aí. Como você comentou, Armando, esse portfólio, existe um plano, né, que preconiza, né, esse presente, passado e futuro, né, que você comentou. Hoje nós estamos, eu diria, ali nesses primeiros 2 anos do projeto, e a gente hoje está muito próximo, né, está praticamente ali alinhado com o business case, né, o business plan originado do Energy Hub Ventures, que é basicamente ter ali algo da ordem de 12 a 15 startups no portfólio. Então, estamos batendo exatamente... A gente fecha esse ano de 12 a 15, exatamente dentro disso, e isso é muito positivo porque essa construção desse portfólio ele é necessário dentro das teses, né? Então, toda Venture Builder ela tem teses definidas, né, dentro do panorama. Então, quando a gente traz aqui o Energy Hub, a gente tem 3 teses principais, que é transição energética, mobilidade de grids e tecnologias disruptivas. Quando a gente fala da Synergy, que também é importante a gente comentar, a Synergy tem uma tese muito interessante que é super complementar à tese do Energy Hub. Só acrescenta ali um pouquinho do olhar para o saneamento básico, né, para o setor de água, né? Que é um setor extremamente demandante de energia também. Sim. Então a gente fala ali de soluções voltadas principalmente para a eficiência energética. Sim. E que consolida muito essa visão, né? Então a Synergy tem muito soluções voltadas para o setor elétrico e também para a eficiência energética. Então são teses que complementam muito a transição energética, como eu comentei, mobilidade e tecnologias disruptivas. Então esse somatório das 2 VBs ela é muito interessante, porque você acaba tendo um portfólio muito diverso de startups focadas para vários problemas que são problemas, eu diria, recorrentes dentro do setor de energia. E essa diversidade ela é extremamente importante em vários aspectos estratégicos, né? Desde a cobertura de mercado, onde a gente consegue ter vários braços, né, atacando vários mercados ali, e também para o investidor, porque dilui o risco do investidor cada vez mais. Você tem uma diversidade, é mandatório aí em qualquer cartilha de investimento, né? Diversifique sua carteira. E a gente tem tudo isso em casa, né, Mandarino? Isso. A grande vantagem, eu vejo assim que tem 2 vantagens, como você falou, é essa visão de você ter um portfólio bem diverso e atuando nas 3 grandes, talvez, vertentes da energia, que é energia elétrica, óleo e gás e energias renováveis. Então a gente tem soluções voltadas para esses 3 grandes mercados. Mas, além disso, o ativo, que é o ativo de investimento de startups, ele é um ativo que ele, muitas vezes ele é muito complementar aos ativos naturais que você tem dentro do investidor, né, recorrente, que normalmente investe em soluções de renda fixa, soluções de renda variável. Então, a classe de investimento de startups é uma classe complementar a essa classe, sendo um ativo de risco, ele é complementar a essa questão. Mas a grande vantagem que eu vejo é que é um ativo totalmente desindexado aos ativos tradicionais
normalmente de inflação, de renda variável, tudo isso, de dólar, né? Então, isso é muito interessante porque você consegue, muitas vezes, com a tua vivência como investidor, fazer a diferença nesse investimento. São pouquíssimos investimentos que eu diria que você consegue, com o teu conhecimento, com o teu networking, fazer a diferença, fazer com que esse investimento cresça, que você aumente o múltiplo, aumente o valor dessa startup. Então, eu vejo isso como uma grande vantagem também. E um ponto que você comentou, que é muito importante a gente frisar, que o investimento via Venture Builder, ele é um investimento que você não aporta o valor diretamente na startup. Isso tem uma diferença crucial, metodológica, quando a gente pega e faz um investimento direto, por exemplo, porque quando a gente fala do write-off, né, que vamos dizer assim, a realização da perda, que é natural, um ativo de risco, muitas vezes você vai ter startups que você vai desinvestir ao longo do processo, porque isso é uma carteira e ela, como um todo, vai ter que remunerar esse investidor que aportou, mas você conseguir manejar esse investimento, isso dá um conforto também maior ao longo da jornada, que você define e você pode reposicionar a tua carteira ou retirar uma startup e colocar uma nova que vai naturalmente entrar com aquele mesmo investimento que você executou. O interessante disso, né, também é que nossos investidores participam do processo, né? Eles estão o tempo inteiro recebendo todas as atualizações e participando dessa não escalada. Não só da seleção, né, Armando, que ele participa da seleção, ele participa dos comitês de acompanhamento das startups, é como se a gente construísse com esses investidores também. Essa é uma possibilidade muito positiva quando a gente tem esse modelo de você construir os conselhos consultivos para que esse conhecimento dentro de determinados mercados você possa aportar essa visão. E então, foi um movimento que a gente fez neste mês, né, um movimento que nós construímos o conselho consultivo de todas as startups do nosso portfólio junto aos nossos investidores. Então, assim, foi um golaço, um tiro assim espetacular que a gente conseguiu fazer ali. Mas ainda assim, Mandarino, tem um tema que eu acho que é importante falar também, é sobre, daqui a pouco a gente volta ali no investidor, né, mas sobre o futuro da VB, né, a gente estava ali caminhando ali sobre, hoje temos 11 startups já firmadas dentro do Energy Hub Ventures, né, coisa de um ano a gente saiu de 0 para 11 startups, e então temos também uma visão de futuro, né, Mandarino? Você quer colocar aí pra gente? Isso. Normalmente esse modelo de VB é um modelo que busca fazer uma construção ativa em torno de 5 anos, 30 startups, essa é a visão do portfólio. Então, hoje a gente tem a possibilidade de chegar até 30 startups, né, dentro disso. Hoje, como você comentou, a gente está exatamente dentro do primeiro ano, né, do segundo ano, né, de construção, algo da ordem de 12 a 15 startups, com a perspectiva no futuro de incorporar em torno de 5 a 7 startups por ano, exatamente para complementar nos próximos anos esse quantitativo de 30. E é isso que é interessante do modelo, né? Porque isso torna nosso modelo repetível e escalável, né? Exato. Porque aí a gente tem, chegando a 30 startups, com o crescimento de todas essas, a gente começa a fazer o exit, vaga o número de startup, coloca Exato. Outra, vaga o número de startup, isso. Coloca outra. E é interessante que você vai crescendo a equipe exatamente para dar esse suporte para essas startups, isso. Como você falou, na área de vendas, mídia, na área de acompanhamento mesmo, né? A gente atua de forma intensa como PMO ali, né? Exato. Como alguém que vai acompanhar o sucesso da implementação do plano de ação com sprints semanais, sprints mensais, trimestrais, anuais. Então, você tem todo um planejamento de acompanhamento dessas startups, exatamente para que você não deixe ponta solta. Né? Sim. Porque muitas vezes o investimento de startup, eu brinco, que é um investimento que você precisa estar atento. É diferente de um investimento tradicional, que você pega lá, investe, pode esquecer. No caso da startup, a forma de você realmente crescer o investimento é você acompanhar, é você aportar o teu conhecimento. É claro que tendo um time, o nosso caso, né, focado dentro do dia a dia, acompanhando semanalmente, isso aumenta a chance de sucesso, exatamente, e por isso esse modelo da VB ele é tão importante, tão potente quando a gente fala desse modelo para o mercado de energia. Mas acho que só para o pessoal entender, né, a gente está falando de 30 startups em cada VB, né, Mandarino? Em cada VB, A gente está falando de 30 startups, atualmente o Energy Hub Ventures tem 11, a gente quer caminhar para 30 startups nos próximos anos, mas também tem a Synergy e também tem outros grupos de VBs aqui
com o objetivo, no final, de chegarmos a 120 startups dentro de um portfólio, né? Exatamente. Essa é a estratégia. Né? No caso, o Energy Hub, nós fizemos um movimento também esse ano de conexão de 3 VBs de energia, então isso é muito positivo, porque você passa também a compartilhar os custos de operação, você passa a também ter uma otimização do processo de busca ativa dessas startups, de todo o processo de contratação de alguns itens importantes para aporte a essas startups de forma conjunta, você aumenta essa racionalidade, né, desses investimentos, então isso é muito positivo. Então hoje a gente tem 3 VBs que, de alguma forma, entre elas têm participação acionária entre os grupos, então nós estamos hoje captando inicialmente para o Energy Hub Ventures e para a Synergy Ventures, então justamente. É uma captação, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o modelo de captação, como ele funciona e tudo isso, mas nós temos também a H2G Tech, que é focada com uma tese hoje muito também importante, que é a tese do Net Zero, do ISG e do hidrogênio de baixo carbono, que é outro assunto também bastante intenso, que está sendo debatido muito de forma muito ampla dentro da cadeia da energia, que é como é que você consegue fazer, hoje até transpassou a cadeia da energia, hoje está na cadeia da mineração, da siderurgia, do transporte. Sim. Como você vai conseguir gerar a descarbonização em setores que hoje são muito dependentes dos combustíveis fósseis. Então essa VB ela tem essa tese de buscar soluções alternativas e soluções disruptivas para exatamente resolver esse problema da descarbonização do setor industrial e de transporte. E é super importante essa palavra descarbonização, porque é mainstream já, né? Já está assim, saiu dos portões da energia e está nos telejornais. Exato. Acho que todo mundo hoje, toda a humanidade sabe porque a gente que está sentindo as consequências disso, que é a mudança climática. Né? Então, de alguma forma, esse processo ele acabou ficando cada vez mais próximo da gente muito por causa disso. Né? Exatamente. Então, como a gente falou, né, então um futuro, ele é muito nesse sentido, dessa construção futura do portfólio, de você fazer e de alguma forma ter, né, novos investidores também que possam trazer. Eu acho que essa visão de futuro é muito nesse sentido também, da gente poder abrir a oportunidade de novos investidores poderem estar conosco, exatamente para levar essas VBs para o próximo estágio, exatamente de desenvolvimento e maturidade, né? Que a gente atingiu uma maturidade agora nesses primeiros 2 anos de projeto, entre 2 e 4 anos de projeto, né? A Synergy tem um pouco mais de tempo de estrada e conhece bastante o mercado, como eu comentei, de eficiência energética e o setor elétrico, principalmente soluções voltadas para esse setor. O Energy Hub caminha ali para ser uma VB também, né, que complementa dentro daquelas teses de transição energética, tecnologias disruptivas e mobilidade. E quando a gente conecta essas VBs, a gente tem aí um espaço muito grande para que o setor de energia como um todo se beneficie desse modelo. Justamente. E é muito importante a gente saber também ali que a Synergy é uma das principais VBs de energia aí também do grupo FCJ, né? E a Synergy tem um case muito interessante que valida tudo isso que a gente está falando aqui com vocês, pessoal. A VB, a Synergy, como VB, ela já realizou um exit, né, Mandarino? Isso é extremamente importante ser dito. Uma das startups que entrou dentro da Synergy não tinha nem CNPJ. Ela não tinha nem CNPJ e no processo de builder, né, em 2 anos, claro, contamos com várias questões. O founder era muito bom, a equipe da startup excelente, o produto muito bom, o relacionamento, a dor que estava sendo resolvida. Então, assim, o vento soprou muito a favor, obviamente, mas a gente conseguiu fazer em 2 anos um exit, né? Que valida todo o nosso modelo, desde a construção. Então, esse case ele é perfeito, porque nasce do zero, dentro da VB, dentro da Synergy, terminou na venda para uma grande empresa brasileira, né, que eu posso revelar o nome aqui, a Tigre Tubos e Conexões, adquiriu uma startup nossa do portfólio. Isso, então, esse é o ciclo, né? Exatamente. É exatamente esse, todo o ciclo. Nesse case, todo mundo que nos assiste consegue entender qual é o ciclo de uma VB, né? Que pega a startup, muitas vezes não tem nem CNPJ, muitas vezes ninguém, não vamos nela, não tem nem CNPJ, mas em 2 anos a gente conseguiu vender essa startup. Perfeito. Isso é um feito. Isso até é interessante comentar, que esse processo não só em relação à tese, que é a busca ativa de startups que vão resolver esse grupo de problemas, mas normalmente também o portfólio ele tem esse balanceamento. Então a gente busca
trazer startups que estejam em fase de validação MVP, mas também tração scale-up, exatamente para que você possa fazer esse balanceamento de portfólio de startups que tenham soluções muito inovadoras. É o que a gente chama ali de H1, H2 e H3, né? A gente tem o horizonte de agora, startups que já faturam e resolvem problemas no momento atual, e a gente tem startups que vão começar a fazer esse negócio daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e tem startup que a gente está olhando no quarto, quinto e sexto ano, né? Então essa é a formação do nosso portfólio. Mas o que é interessante é que era uma startup que a gente estava olhando em 6 anos e ela foi vendida em 1 ano e meio. Então é mais ou menos assim que anda a inovação. Né? Essa eu acho que é a vantagem da Builder, né? Você tanto pegar uma startup que já é nascente, né? Que já nasceu, uma startup que está já vendendo, uma startup que já está bem tracionada. No final das contas, cada momento da startup tem demandas diferentes. E a Venture Builder ela consegue entender e aportar um pacote de soluções também para a startup em cada momento da jornada. Então, cada momento da jornada é diferente. Então, essa eu acho que é o grande ponto também. E a gente tem grandes profissionais aqui desse lado da mesa, exatamente para dar esse suporte como um todo, não só para as startups, mas também para os investidores, de modo que você consiga gerar o retorno necessário e interessante para esse modelo. Nosso convite é esse, né? Vamos para 120 startups, tudo que a gente pode fazer juntos aí. Muito bom, agora eu estou recebendo aqui Vinícius da Kate, que é a plataforma de crowdfunding que nós do Energy Hub Ventures e Synergy Ventures escolhemos para poder fazer essa captação. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Armando. Vamos estar aqui. Muito bom estar aqui contigo também. Eu queria entender, assim, que você pudesse passar para todos nós aqui esse entendimento do que é mais o crowdfunding. Explica para a gente aí, para quem está assistindo. Não, perfeito. A Kate ela funciona como uma corretora de investimentos alternativos, e dentre eles principalmente startups. Né? A gente sabe que é crucial a captação e muitas vezes é difícil fazer um investimento. Então, uma das nossas verticais é o crowdfunding, que é por onde nós vamos estar executando a captação de vocês, que pela CVM nos permite fazer uma captação pública. Né? A gente tinha aquela CVM 588, que quando mudou para 88, trouxe vários benefícios. A gente agora pode fazer captações maiores, podemos fazer certas publicidades que não poderíamos, e temos ainda o mercado subsequente. O que isso quer dizer na prática? Que agora, quando nós registrarmos sua oferta, qualquer um que esteja nos assistindo, que tenha interesse, tenha gostado do modelo, é capaz de fazer um investimento. Vale lembrar que isso estará sempre registrado na CVM, dentro de todas as normas, eles precisam analisar a documentação antes de investir e precisam acessar a plataforma para fazer um investimento. Mas é um veículo que é muito simples de fazer, permite uma pulverização do teu capital e permite também uma certa visibilidade para aquela pessoa que está realizando a captação. Muito bom, muito bom. E aí, assim, isso nos traz toda a regulamentação da CVM, que a gente aqui quer andar estritamente na linha, com todas as regras muito bem cumpridas, mas nos dá também a possibilidade de fazer isso de forma pública, né, Vinícius? Quando nós somos uma SA de capital fechado, então a gente faz a captação de investimentos ali sempre no ambiente privado, do qual a gente está muito mais acostumado a fazer com um investidor, fazendo jantares, almoço, um ambiente mais fechado. Só que agora, através da Kate, pelo crowdfunding, dentro da CVM, nós temos a condição, né, de fazer publicamente. Queria que você pudesse explicar isso melhor, para que deixasse bem claro para todos nós. Então, perfeito. O realizar publicamente significa que a partir do momento que a gente preenche todos os requisitos necessários pela CVM, nós podemos fazer o registro da oferta e daquele momento nós temos um prazo para finalizar a oferta. Nesse prazo, nós podemos anunciar publicamente, ou seja, nos comunicar abertamente em podcast, podemos nos comunicar por redes sociais, qualquer coisa, ter um efeito viral que seja, e isso também permite, por outro lado, que investidores que talvez você não fosse ter acesso, porque não faz parte do teu meio, do teu ciclo, você não chegaria até eles, possam descobrir que você está com aquela captação e procurar, idealmente, né, para tirar certas dúvidas e até realizar um investimento. Isso tudo pode ser feito de forma online, offline, digo na parte da comunicação, obviamente, e o investimento necessariamente tem que ser online dentro da plataforma da kateequity.com, que é onde estará sendo realizada a oferta, e em nosso aplicativo também, que a pessoa pode estar acompanhando. Legal, muito bom. Esse é até um dos grandes motivos que a gente escolheu a Kate para fazer essa captação, devido à segurança jurídica que a gente obteve aí do Vinícius, né, especialmente, mas também de toda a equipe da Kate,
Isso é algo muito, extremamente relevante para a gente, essa proteção jurídica, o entendimento de que a gente está bem dentro da regra e não está fugindo em nenhuma vírgula, né, Vinícius? Nenhuma vírgula, inclusive a pessoa que cuida do nosso crowdfunding, o Ives, ele é advogado especializado nisso, exatamente para nada passar. Então você já deve ter recebido uma lista gigante de documentação dele, exatamente, só para poder garantir que, olha, podemos seguir adequadamente o processo. Isso é muito importante, esse compliance, porque é o que a gente quer levar para as nossas startups também, é a imagem que a gente quer dar para todos os nossos investidores e para o mercado, com todos os stakeholders que se relacionam conosco, a nossa competência jurídica, né? Isso é extremamente importante aí no processo. E outros motivos nos fizeram escolher a Kate também, porque é uma empresa tecnológica, né, Vinícius? Então você está falando aí de site, de aplicativo. Explica um pouco melhor para nós sobre o site, qual é a diferença, por que isso impacta para os investidores, além das facilidades de uso aí. Perfeito. O crowdfunding está regido, como eu falei, pela CVM 88. Então ele possui algumas regras de como esse dinheiro tem que ser depositado, como ele tem que ser recebido pela startup, quando ele pode ser recebido. O que a gente fala muito, né? Para captação ser um sucesso, você tem que bater 2/3 da rodada. Então esse dinheiro tem que estar em posse de uma entidade terceira, que não é a própria startup, ela não sair gastando dinheiro, nem nossa, porque não é nossa responsabilidade. Então nós temos um aplicativo que ele é um grande front para isso, ele vira quase uma corretora desses ativos alternativos, principalmente durante as captações, e que ele segue todas as regras da CVM de forma automatizada. E o interessante é que, como nós também utilizamos blockchain, você consegue ver os teus investimentos, que normalmente você não consegue, né? Você que faz investimento em startup, você não lembra, entre aspas, que aquele investimento existe. Você tem aquele calhamaço de folhas que você assinou e que tem uma participação ou está no teu imposto de renda. Sim. Agora está na palma da mão, você podendo ver que ele existe, se ele está no mercado subsequente, se ele está no mercado subsequente, você pode acompanhar, ver a última negociação dele, você consegue então ter mais informações e de uma forma muito mais fácil. E isso passa uma certa segurança muito maior para o investidor de modo geral. Muito bom, certamente, né? É que assim, o mercado em geral de investimentos já foi para esse caminho de ter um aplicativo. Hoje a pessoa consegue acompanhar seus investimentos de ação, de vários outros ativos aí do mercado financeiro através do seu app, né? Mas o investimento realmente alternativo de startup, de inovação, tinha uma brecha e você entrou nela, né? Exatamente. A natureza não gosta de espaço vazio, né, Vinícius? Não gosta. Todos os investimentos tradicionais já estão bancarizados e estão em aplicativos, mas os alternativos não. E aí é onde a Kate entrou realmente para estar atuando. Excelente. É um prazer fazer parte e acompanhar essa história de sucesso, essa jornada. Eu espero que a gente faça excelentes negócios juntos aí. Com certeza. Maravilha? Tem mais algum recado que você queira passar? Apenas para os investidores, para conhecerem a oferta, as condições da oferta, como valor captado, valor mínimo, tudo que eles possam precisar estará lá no site. O link vai ficar disponível aqui, né, para todos poderem acessar, clicar aí, já cai dentro da plataforma, tendo ali a captação da Energy Hub Ventures e da Synergy Ventures, né, Vinícius? Perfeitamente. Maravilha, quero te agradecer, muito obrigado por ter vindo, ter feito a gravação aí conosco, e vamos juntos. Valeu. Valeu.